Bem-vindos ao podcast Empreendedores por Natureza, o podcast mais útil do Brasil. Se você é empresário, se você é empresária, preste atenção porque tem muitas dicas valiosas para você aqui. Quero te encorajar a entrar no nosso canal, youtube.com/empreendedores por natureza e navegar. Lá tem playlist, lá tem conteúdo, tem vários temas para te ajudar. O nosso foco aqui é ajudar você a ser um empreendedor melhor, te dando ferramentas do dia a dia, do que a gente passa, o que deu certo, o que deu errado nas nossas empresas e experiências com clientes que atendemos também, para que você seja um empreendedor, um empresário ou uma empresária melhor. Combinado? Deixa um like. Compartilha esse vídeo com alguém que está precisando ouvir um pouquinho mais sobre essas dicas e vamos mergulhar nesse episódio. Estou eu aqui com os meus sócios e amigos e quero falar um pouquinho hoje com os meus amigos e sócios sobre um episódio que eu acho que vai fazer diferença para muitas empresas, que é otimização de processos. Torne sua operação mais eficiente e lucrativa. Dando um pano de fundo... tem muita empresa que começa a sua operação e os processos vão acontecendo, sabe, por osmose, né? Tipo, tem que colocar água nesse copo. Aí o cara vem, pega uma jarra, coloca água no copo, mas não tem um processo descrito, não sabe se a jarra é o melhor, se precisa automatizar com um filtro direto na água. Então, assim... é importante a gente trazer para esse empresário, para essa empresária, que o processo nada mais é do que dar ferramenta para você otimizar e ter mais lucro lá na frente, né? Melhora no padrão de qualidade. Então, assim, às vezes o tema parece chato. Tem muito empresário que eu já conversei que o cara fala, processo, imagina, não, mas tá acontecendo, tá fluindo, a água tá enchendo o copo. Mas como tá enchendo o copo? Será que a altura que o cara precisa levantar o braço para encher o copo não tá machucando o ombro dele? Então, tudo isso faz parte de um processo. Quero começar aqui com a Amanda. A Amanda é da área da saúde. E eu acho que é legal a gente trazer, porque eu fico imaginando, né? Se não tiver um processo dentro de uma sala cirúrgica para que as coisas aconteçam perfeitamente, olha o risco que deve ser para quem está sendo operado ali, né? Quem está sendo submetido à cirurgia. Então, eu sei que existem checklists. Muitos. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você. Por que você acha que o processo é importante dentro da área da saúde? Processo é vida. Garante vidas, inclusive, né? Dentro da área da saúde, processo de esterilização de materiais, por exemplo. Fundamental. Já pensou, gente? Antigamente não existia, era tudo na... né? A gente vê aqueles vídeos... Nem isso. Jogava a bebida alcoólica na faca enferrujada e tacava no bucho do sujeito. E assim era. Graças a Deus pela evolução, né? Pela criação dos processos, mecanismos de checagem, porque tudo isso garante a qualidade e o resultado que você espera. Dentro da área da saúde, isso é fantástico. Mas eu quero pegar num ponto que é muito caro para mim, e eu acho que... porque a minha área mesmo, eu não tô dentro dos hospitais, né, gente? E sem sombra de dúvidas, para uma cirurgia, por exemplo, acontecer, né? Tem o papel da instrumentadora, tem o papel do primeiro auxiliar, tem o papel do segundo auxiliar, tem o papel do cirurgião. Tem né? É como se fosse, eu brinco, né? É uma música, né? É uma dança acontecendo ali. E todo mundo... né? Não sei se eu já tive a oportunidade de assistir uma cirurgia e o médico nem fala, a instrumentadora já vai... tem filmes, né? Tem séries aí que mostram isso. O médico, às vezes, nem fala, o instrumentador já entrega porque sabe o processo já. Exatamente. Na mão certa, do lado certo, na posição certa para não contaminar, isso enfim. É processo, isso gente. É processo. Isso é processo. E desde a recepcionista que entra em contato, olha, a senhora precisa internar. Com certeza, muito. Né? O processo começa, num processo cirúrgico, no caso, desde a indicação da cirurgia, né, até a alta do paciente. Mas... uma coisa que eu acho que para mim é muito cara, e eu gostaria de tocar no assunto aqui, um processo que você pode utilizar aí na sua empresa para começar
é o que a gente chama de jornada do cliente, né? Se você nunca parou para observar isso, poxa, comece desse ponto, porque o que você deseja no fim do dia é vender o seu serviço ou vender o seu produto, certo? Para que você tenha a sua lucratividade, leve o seu dinheirinho para casa e sustente a sua família. E como que você vai fazer isso? Você vai precisar de um cliente. Se você vende um produto, um serviço, você vai precisar de um cliente, no meu caso, um paciente. Se você vende um produto, você vai precisar de um cliente que compre o seu produto. Então, comece observando como que esse cliente reage, como que ele é atendido desde do momento, não sei se é por telefone, que ele vai entrar em contato com você, seja pelas redes sociais, seja pelo WhatsApp, seja entrando na porta da sua loja, né? Do momento que ele entra ao momento que ele sai, você precisa criar processos definidos para atrair a atenção do seu cliente, para atendê-lo de forma boa, que ele se sinta de fato atendido. E hoje em dia, né, na minha experiência, é onde eu acho que as grandes, pequenas, médias empresas fracassam muito, né? Hoje o atendimento de forma geral, não sei se vocês concordam comigo, eu como usuária também, eu vejo, às vezes no shopping, vou numa loja no shopping, a pessoa tá assim, produto maravilhoso, eu não tô falando de loja... Numa loja no shopping, que paga um aluguel muito caro para estar ali. Às vezes é uma franquia, paga royalties e tudo mais. Mas não se preocupa com o vendedor que está ali na porta. Exatamente. Isso é um processo, né? Então, que pode gerar um processo de compra ou não, né? Exatamente. E uma escolha de compra. Se a experiência no caso, cliente for negativa, isso vai reverberar de uma forma ruim em toda a cadeia, todo o resto. Não adianta você ter, né, um financeiro bem organizado, né, uma contabilidade bem organizada. Paga as contas tudo bonitinho. Tá tudo lindinho. Você tem tudo na parede, que a gente já falou, né, em outros episódios, muito bem, ou no papel, muito bem estruturado, porém, você não executa. Essa também é outra dor que eu vejo. Fica a dica aí, então. Se você tem uma loja, se você tem um comércio que atende pessoas, não adianta você ter o back-office, toda a parte de trás ali bem estruturada, meu estoque controladinho, financeiro controladinho, ter tudo bonitinho ali dentro dos processos e o seu atendimento não ter um processo. Você não ter uma jornada de atendimento ao cliente bem estabelecida. Um padrão, né? Exatamente. Se você tem uma loja, se você tem 10 lojas, o padrão tem que ser o mesmo. Então, quando a pessoa põe o pé dentro da sua loja, a experiência de compra dela, a hora que ela olha para a vitrine, já inicia o processo de atendimento dela. Uhum. Então, como você recepciona aquela pessoa quando ela entrou, como você apresenta, como você gera conexão, tudo isso é um processo. Então, se você tem uma loja, se você tem um comércio, é importante você olhar para este processo de atendimento, né? Gente, isso é muito legal, porque nós estamos falando de uma ponta, que é a ponta que lida direto com o cliente. Mas, como a Amanda bem disse, tem a outra ponta ali, financeiro, compras, produção, né? A empresa que tem produção, que vai entregar o produto pronto ali. Se você não tiver um processo bem definido, vai acontecer um monte de erros. Você vai perder dinheiro, você vai produzir menos quantidade por hora. Weber, não vai ter estoque suficiente. Não vai ter estoque suficiente. Então, assim, o processo é muito amplo. Mas, dentro da sua visão, assim, de forma rápida e objetiva, o que você acha? Como que esse empreendedor que não tem um processo desenhado, estruturado, como ele pode começar a implantar isso no negócio dele? Para onde que ele tem que olhar primeiro? A Amanda já deu a dica de olhar na ponta ali para o atendimento ao cliente. Para dentro, onde você acha que ele tem que olhar primeiro? Para onde vai os olhos dele para construir um processo dentro da empresa? Sempre que um empreendedor, um empresário começa a trabalhar, ele vai focar no lucro. Ele vai focar em pegar esse produto, esse material, colocar um preço aqui por R$2 e ter pelo menos aqui, vender por R$10 e ter um lucro de 6, né? Matemática básica, né? 8 menos 2, 6. Só que ele sempre tem o que a gente fala no coaching, a ponte para o futuro, e ele coloca esse copo e fala assim, vai ser a melhor empresa de venda de copos e venda de água. Eu vou ganhar X mil reais. Ele esquece de estudar a fabricação do material,
como vai ser esse invase aqui, né? Como vai ser invasado essa água? Qual é o caminhão que vai levar essa água? Qual é a alíquota de imposto ou de tributo que ele vai pagar? A minha linguagem aqui agora, usando e rapidamente explicando, é uma linguagem até chata, uma linguagem de consultoria. Mas o empresário não pensa assim. Isso aqui se resume ao que a gente chama dentro do empreendedorismo de cadeia de valor ou cadeia de suprimentos, que na verdade é uma estrutura linear que suporta toda suporta, na verdade, toda a rede de processos que está entre a produção e entre o final aqui, que é o cliente. Então, quando eu falo de cadeia produtiva, o cliente ele não tem nem ideia do que ele está fazendo. Legal. Quando eu estou falando de processos, né? A gente está falando de processos, precisa lembrar de uma coisa. Pegando o gancho aqui da Amanda. Quando você vai no shopping, até a Andressa falou assim, bom dia, senhora. Você quer o que, senhora? Bom dia, que posso ajudar? É um princípio de auditoria. Atrás de toda falha de processos, existe uma falha humana. Sim. Então, desculpem vocês que estão me ouvindo ou assistindo, não tem como eu falar de processos se eu não falar de pessoas. Porque se eu tenho uma liderança... O papel não sairá lá, sairá da gaveta e vai fazer o que tem que ser feito. O processo falará para você, não tolerarei, né? Já viu isso? Né? O processo, ele tá ali espremido falando, me salva. E o processo, ele se revela. Então, se estiver alguma coisa errada dentro de pessoas, ele vai se revelar no processo. O KPI da má administração é o processo. Sim. Você não reclama da loja porque a pessoa não te deu bom dia. Você reclama da loja porque você não teve uma experiência. É isso. Ou seja, o processo não foi Quantas vezes você foi comprar um iPhone e a pessoa não te deu nem bom dia? E falou, só mostrou o iPhone assim na sua casa e falou, nossa, que lindo. Tá aqui, ó. Você nem pede desconto, você não fala nada, é tudo tabelado. Se você for ver, poxa, existe um processo, agora vamos voltar aqui para uma empresa, por exemplo, eu gosto muito de almoçar, de tomar café. Né? Eu gosto muito de comer. Então, a primeira coisa é a pessoa chegar e falar, bom dia, senhor. Sim. O senhor quer um café com leite? Não pegar o café e jogar na minha cara. Já como te dá, né? Já acontece. Isso é um processo. Então, assim, não ficou muito rapidamente, mas eu estou tentando ser mais rápido. Eu estou criando um processo aqui para responder. O empresário, ele precisa lembrar do famoso McDonald's. Para quem gosta ou não gosta, não existe processo. Então, vamos falar aqui de uma empresa grande. Quando eu estou falando de produção, o dono ele sempre fala assim, a minha produção não está fazendo os processos. Ele não fala desse jeito. Ele fala, minha produção não está produzindo. Aí a gente faz uma coisa bem simples que quase 90% das empresas não tem. Descrição de cargos. Primeira coisa que eu peço na empresa depois do plano estratégico e do plano de negócio. Descrição de cargos. O que a Andressa, a mocinha bonitinha lá que fala com o cliente, ela está fazendo. Ela faz isso. Aonde está anotado? Não está. Se está anotado, para cada ação, aí eu vou falar como um auditor. Para cada ação, ela vai ter pelo menos 3 microações para ela poder atender o cliente. Então, resumidamente, eu trato processos primeiro em pessoas, para depois a gente chegar em processo. Se eu ficar dando aula aqui de processo, o microempreendedor que está assistindo vai falar assim, esquece, vou fechar a empresa, eu não estudei, não vai funcionar, exatamente. Primeira coisa, pega o papel e coloca, se você tem 4 pessoas trabalhando, o nome das 4 pessoas, a função que essas pessoas exercem e o que cada pessoa faz. Ali você tem o que a gente vai chamar de fluxograma, que inclusive existe uma metodologia com desenhinhos, que é um quadradinho, que é um triângulo, é um losango, é um círculo, para a gente saber o que vai acontecer. E as startups sabem disso, assim, decor. Por isso que fazem muito bem feito em muito menos tempo. Exato. Expliquei um pouco? Muito. E você me fez lembrar da época que eu trabalhava na indústria e a gente via as linhas de montagem ou mesmo as estamparias e tudo mais, né? Prensas e tal. Cara, toda a máquina, todo posto de trabalho tinha do lado era como se fosse uma varetinha assim com aquelas coisas de acrílico que você vai fazendo assim, sabe, as pastas. Sim. E lá tinha o fluxograma daquele momento, daquela máquina, daquele posto. Tinha o padrão de serviço. Dentro do padrão de serviço está escrito quais são os operadores que trabalham ali,
o que ele tem que fazer, quantas peças por hora ele tem que produzir, qual é o processo anterior e qual que é o próximo. A etapa anterior e qual que é a próxima. Então, assim, qualquer pessoa que chegasse ali e lesse isso conseguiria trabalhar naquele posto. Mas pergunta aqui que não quer calar. As pessoas liam? Não lê. Não, mas posso falar uma coisa? Vira automático, né? Empresária. A gente gosta do que a Andressa fala, né? Vou olhar na bola do seu olho, né? Que ela fala assim, sabe por que ninguém tem o processo escrito e desenhado? Porque muitas vezes isso não é auditável. É isso aí. E isso não tem multa. O fiscal da prefeitura vai falar, eu quero o seu fluxograma, porque senão eu vou te multar. Não. Ele pede o seu alvará de funcionamento. É isso aí. Ele pede o seu cartão CNPJ. Boa. Ele pede o seu livro de empregados então, isso tá de tudo registro. Em ordem, né? Isso sempre tá tudo em ordem, mas assim... Agora o fluxo de processo e o padrão não tá. Então esse é o desafio que a gente tem hoje. Mas respondendo o que a Amanda me perguntou, se a pessoa lia, não lia. Mas o líder da célula, ele ficava ali no pé pra pessoa ler, porque ele era auditado. Então. Por causa da ISO e no tudo mais. No corporativo tem isso. Exatamente. Ou seja, só faz se for obrigado a fazer. Agora, qual que é um ponto muito importante aqui, especialmente falando de indústria, de operações com maquinário? O custo de deixar passar isso, dane-se, ninguém tá lendo, mas tá saindo, tá produzindo, tô lucrando. Querido, deixa eu olhar aqui na bola do seu olho. Se você tem uma produção com maquinário, por mais simples que seja, tem processos que não são lidos e você não cobra que eles sejam bem executados, uma falha humana nesse processo é igual a acidente de trabalho, que é igual a reclamação trabalhista, que é igual a indenização por dano moral e material. Ou seja, o rombo pode ser tão grande que fecha a empresa. Então, assim, a consequência é muito maior, né? Concordo. E né, um ponto que eu também quero trazer aqui, porque, gente, a gente fala, né? Parece simples, a gente sabe que não é. Isso requer, e a gente tem vindo, né? Se você assistiu os outros episódios, você vai saber disso. Nós temos batido muito nessa tecla em todos os nossos episódios, da importância de você investir seu tempo nesse tipo de tarefa, né? E se você tá aqui, você já tá investindo seu tempo nisso, você já saiu de largada na frente, com certeza, e parabéns pra você por isso. Mas realmente é isso. Se você não investir seu tempo em parar, você é empresário, você que é o líder, você que é o dono, né, que está encabeçando o seu negócio, e estruturar isso de uma forma a colocar os processos, dar os papéis, as funções para todo mundo, da onde que você vai comprar, para quem que você vai vender, tudo isso, se você não tiver isso estruturado e organizado, você não vai saber, você vai entrar na roda do hamster, você vai ficar só apagando incêndio, enfim, resolvendo só problemas e não vai andar e ter, de fato, a longevidade para sua empresa que você deseja. E pegando o gancho, né, sobre os papéis, muito mais do que você também... Isso é importante, você tem que ter no papel, esse é o primeiro passo, estruturar, colocar dentro do papel, mas depois você tem que treinar a sua equipe. Você tem que, como líder, você tem que ensinar, inculcar nos seus liderados, nos seus colaboradores, o como você deseja, né? A gente, usando o exemplo da loja, tem lojas que você vai, tem um colaborador lá, né? Indo, vem, te atende muito bem. Daí tem outro do outro lado que tá morrendo. Não houve treinamento. Essa disparidade, né? Não houve treinamento. Então, eu sempre vou querer ser atendido pelo fulano de tal. Se tem alguém, né, um colaborador seu, que todo mundo só quer ser atendido por ele, então invista, pegue essa pessoa e fala, dê um treinamento para os demais, por exemplo, né? Então, mais do que ser burocrata, porque assim, é uma burocracia, é chato. Nós, brasileiros, não temos essa cultura, né, de organização, né? Disciplina e tarará, mas tudo isso vai te trazer resultados e muito mais do que deixar no papel, essa é a dica, você tem que extrair do papel e colocar na prática. E você só vai... Que são os famosos MVPs, né? Você tem que fazer os MVPs, que é o quê? Você testar, ver o que funciona, tá, gente? E tá tudo bem. De repente você testa, você acha que na sua cabeça, no papel, tudo funciona. O papel aceita tudo. Que aquilo vai ser muito bom, vai ser muito bom pra todo mundo. Mas quando você coloca na prática... Talvez não funcione. Talvez não funcione. E tá tudo bem você voltar atrás. Uma vez eu tava numa reunião com o pessoal da Toyota e... A gente tava à mesa de reunião e tinha dois japoneses mesmo, vindo da Toyota lá do Japão. Porque tem japonês que não é japonês. Não, tem o japonês brasileiro aqui, né? Os descendentes. E ele tava na mesa e tal, e aí ele levantou. A gente ia começar a reunião, ele levantou da mesa,
foi no banheiro. Aí ele foi no banheiro, demorou um pouquinho e voltou. Quando ele saiu, o japonês brasileiro da Toyota que estava com a gente, ele falou, ele foi no banheiro para ver como é o banheiro de vocês. Uau. Ele falou, porque a gente tem uma cultura na Toyota que se a gente vai numa empresa e quando a gente visita o banheiro, se o banheiro não é bem cuidado, se é tudo sujo, se não tem um bom cheiro, se não, A limpeza. eles nem continuam a reunião de auditoria. Porque se você não cuida, se você não tem um processo para cuidar do banheiro que atende os seus colaboradores, como que você vai cuidar da minha peça Uau. que vai rodar no carro Eu assumi de luxo? essa conduta. Assim, Vários diagnósticos que eu faço, eu tiro a foto do banheiro. é isso aí. E o dono legal. fala, por quê? Eu falei, não tem nem assento. É isso aí. E outra, trabalho com mulheres aqui também. É isso O aí. homem isso você mesmo. até defende, né? Mas assim, e aí? Isso é processo, gente. Então, olha essa cultura. Se você não cuida do banheiro, que é tão simples, como que você vai cuidar das minhas peças? Então, isso é perfeito. Dentro do nosso relatório já tem isso, porque a gente trouxe dessa cultura. Então, o que eu quero te encorajar? Como a Amanda disse, olha para dentro da sua produção, olha para dentro da sua casa, verifica se a tua empresa está seguindo o processo. Lá, nas nossas empresas, a gente tem um processo de início de trabalho com o cliente, né? Todos os processos são bem estabelecidos, mas vou falar desse. O cliente fechou o contrato com a gente, ele preenche um formulário de dados cadastrais, esse formulário chega, vai para o nosso jurídico, o jurídico já emite o contrato chega no e-mail do cliente, o cliente assina, todos os responsáveis assinam, depois de assinar, a gente recebe um ok, cliente na casa. A gente dispara ou um e-mail ou um Slack para a gestora de projeto, dizendo, cliente novo, contrato tal, com serviços tal, contato tal, cria o grupo. Já pode criar o grupo. A gente cria um grupo no WhatsApp e aí ela já abre toda... a gente usa o Asana para gerenciar todas as nossas tarefas. Ela já abre um cliente modelo, né, que a gente tem lá. Ela já coloca o nome desse novo cliente e todas as tarefas que vêm para esse novo cliente já tá ali dentro. Ela já vai colocando responsáveis e datas para tudo aquilo lá. Ou seja, se ela não seguir o processo, né, se a gestora de projeto não seguir o processo que está estabelecido previamente, vai errar lá na ponta. Em algum momento a reunião não vai ser marcada Vira uma com bola o de cliente, neve, né? vai lá na ponta vai reverberar. Se ela não colocar Então, assim, o processo por si só, ele não salva se a equipe não tiver treinada É isso para mesmo. usar o processo. E quando não existe processo, você está implementando o processo, fique tranquilo que vai ter falha. Vai errar, Vai ter vai. falha, porque você está lidando com pessoas, não com máquinas. Mas aí qual que é a intencionalidade, né? Por que errou aqui? Porque esqueceu de marcar reunião. Volta a marcar reunião. E você começa a introjetar até que a pessoa tenha essa curva de aprendizado, porque tem muita consultoria também, que a gente vai falar, tem os processos escritos, fluxo de processo, treina o pessoal, tem aí assim, esquece, dane-se, vai e faz. Aí, obviamente, vai ter erro, porque obviamente não tem introjeção ainda do processo. Mas por quê? Vocês não treinaram? Mas o líder não treinou? Porque o gestor... Isso tem que ser repetido até que se torne automático. E processo, ele faz com que, na prática, para o empreendedor entender, o processo você tem saving, você começa a economizar dinheiro. Isso é lindo. E quando nós aprendemos que isso existe, toda vez que eu falo de processo, nós falamos nas consultorias, a gente fala, você vai gastar menos. Exatamente. Como assim? Mas vamos estruturar o processo. Porque no processo você vê padrão, você vê erro, você vê o que é desperdício. Então existem maneiras de servir uma água. Você pode ver que os garçons, quando são garçons profissionais, eles vêm do lado esquerdo, te servem, não vem aqui em cima e não encostam. Então você vai em muito lugar que vem aqui, você está conversando, o camarada faz aqui. Vai acontecer uma falha e acaba. Você está conversando aqui Bate a mão, e né? bate a mão. Então tem restaurantes que já aprenderam isso. Então não tem que dar outra água, outro refrigerante ou outro vinho para o cliente. Isso já vai economizar. Com certeza, é um saving. É isso aí, é isso aí. É isso aí, Gente, boa. processo É vida. é vida. É É vida. isso aí. E eu quero te encorajar nesse momento a olhar para dentro. Olha para dentro. Veja se você tem processo. Mas eu não sei como fazer, eu não sei.
eu não sei identificar. Fica tranquilo. Você pode contar com a nossa equipe de consultores. A gente pode fazer um diagnóstico para você sobre processos, para identificar os seus gargalos, para identificar se você tem ou se você não tem processo. Porque às vezes o empreendedor não consegue, né? Eu não tenho identificar braço, sozinho, ou não né, tem pra fazer. braço. Ou fala, gente. eu nem sei se eu tenho processo ou não tenho processo. Fica tranquilo. Você pode contar com a nossa equipe. Pode mandar uma mensagem pra gente aqui. Vai lá no nosso Instagram. Você pode ir no war.pro, WAAR.pro, ou você pode ir no ipn.podcast, fala, eu quero falar com um dos consultores de vocês, porque a gente está aqui para ajudar você, a gente está aqui para que a sua empresa seja melhor. Esse é o objetivo do Empreendedores por Natureza. Conte muito com a gente. Ficamos por aqui com mais um episódio de Empreendedores por Natureza. Espero que esse episódio tenha te ajudado, tenha esclarecido muito sobre como você pode melhorar o teu processo ou instituir um processo. Compartilhe aí para o seu gestor de equipe, gestor de departamento de montagem, estamparia, não importa onde você trabalha. Manda, porque é importante ele saber um pouco mais sobre o processo, tá bom? Deixa um like nesse vídeo e te espero no próximo episódio. Valeu! Tchau, tchau. Valeu.